Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as versões, mulher, mãe e empreendedora. O episódio de hoje ele está incrível. Ele surgiu de um bate-papo com uma pessoa muito especial que já vocês vão saber e também, em seguida, a um filme. Quem conhece, quem já assistiu o filme Sound of Freedom vai entender. Som da Liberdade. Um filme super pesado, fala sobre o tráfico infantil, fala sobre a questão da sexualidade infantil. E foi a partir desse filme que eu me alertei para algo tão importante, essa violência que acontece em nossa sociedade. E foi assim que eu convidei Sarita Milanese para vir para o Abraça Podcast. Mais do que falar sobre educação sexual, ela vai trazer para a gente dados alarmantes de por que esse podcast está aqui, nas nossas férias, nos mês das férias. Fica com a gente no Abraça Podcast. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as suas versões, mulher, mãe e empreendedora. Já falei para vocês que a minha convidada é especial de hoje, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque só assim vocês vão saber das notificações dos novos episódios em primeira mão. Sarita Milanese, muito obrigada pela sua participação no Abraça Podcast. Obrigada pela sua abertura em falar desse tema, que é a sua profissão, mas também trazê-lo para as nossas crianças. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Espero que nossa conversa chegue ao maior número de mães possíveis para a gente que possa ajudar. Com certeza. Antes da gente começar, eu quero te dar um presente da Além do Olhar. Obrigada. Adoro Além do Olhar, a nossa casa, que a gente dividimos o mesmo cabeleireiro. Uhum. Que delícia. Eu adoro. Obrigada, Além do Olhar. Bom, Sarita, por que esse episódio está agora, nas nossas férias, janeiro de 2024? Nada é por acaso. Não. E eu vou contar um pouquinho de como ele surgiu, né? Sim. Bom, estávamos nós na Além do Olhar e de repente Sarita chega e fala: Rafaela, você sabe que os casos aumentam agora nas férias? Você deveria trazer o assunto de abusos a crianças no seu podcast. Naquele momento me pegou um pouco desprevenida, eu falei, meu Deus, eu nunca parei para pensar no tema, eu já tinha visto o filme, aquilo estava na minha cabeça, borbulhando, né, aquela coisa. E a gente continuou conversando e eu falei, Sarita, calma. Isso aqui tem que virar um podcast e com certeza em breve. E quando você me trouxe esse dado alarmante, eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque o Abraça Podcast é sobre isso. Ele traz conhecimento, mas ele também precisa estar atualizado, ele precisa agir, ele precisa ajudar de alguma forma. Uhum. Então foi por isso, né? E foi aí que eu também, né, te alertei, porque eu sei o quantas mães você consegue alcançar. E você tinha comentado no Instagram sobre o filme que tinha assistido, que ficou em choque. E eu falei, gente, ela tá chocada com o filme. Se ela soubesse que a realidade é muito pior do que o filme, é muito pior. Principalmente aqui no Brasil. E a gente acha que a gente estando em cidade pequena, esse número diminui? Não. Te mandei até uma pesquisa. Uma mensagem que eu recebi do promotor de justiça aqui de Piracicaba, que os números estão cada vez maiores. E agora, no mês de férias, esses números aumentam em 70%. Natal, Réveillon e férias de janeiro. E aí eu falei, peraí, Rafa, precisamos falar isso para alertar o maior número de mães. Porque, segundo dados da OMS, 80% dos casos de abuso poderiam ser prevenidos com a educação sexual correta. E é essa a minha função, educar sexualmente as crianças, as mães para alertarem essas crianças para que não passem pelo abuso. Porque a gente sabe as consequências de uma vida depois de um abuso. É triste. Essa educação sexual, a gente vê que existem N formas de educar hoje em dia, educação financeira, N formas. Sim. E a sexual é tão pouco falada. É deixada de lado. É exatamente isso que a gente fala. A gente está preocupada com o intelectual, coloca na melhor escola possível, financeira, ensinando a economizar,
né? A emocional, que é super importante, mas a sexual também está vinculada com a parte emocional. E a gente deixa de lado por preconceito, por tabu, por não saber o que é. Ai, não quero saber, não quero pesquisar, não, vou tirar a inocência do meu filho. Pelo contrário, você está salvando a inocência do seu filho. Muito legal. Olha, esse podcast, esse episódio vai ser incrível, vocês já estão percebendo. Sarita, você é mãe de 2 crianças, um casal, na verdade. Atriz, já trabalhou nas grandes emissoras. Sim. E tem um passado que eu acho que é muito legal trazer. Por quê? Porque ele serve de alerta também. E eu vou contar um pouquinho, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Bom, ser educadora sexual, de início, não foi fácil. Não. E você mudou para o marketing, certo? Sim. Devido aos tabus da sociedade, né? A gente teve que, às vezes, se adaptar. Seus primeiros trabalhos foram na área de sensualidade, que é diferente de sexualidade. Totalmente. E ouvindo mulheres no seu dia a dia, você, escutando as queixas também, você se aprofundou na questão da sexualidade e educação sexual. Exatamente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, você era casada. Sim. Conta pra gente sobre a sua vivência como casada, como que foi. Porque é uma história, gente. Por isso que eu pedi a permissão. É uma história que mexe com a gente. É uma história muito forte. Mas eu acredito que ela vai trazer muito esclarecimento. Sim. Então, por isso que... eu adorei a parte de 2 crianças, que eu tenho 2 crianças. O meu menino vai fazer 25 e tenho a pequena de 9, ambos autistas. Então, sou mãe atípica, além de tudo aí. Fui casada, eu estou no 2º casamento, graças a Deus, com o amor da minha vida, minha alma gêmea. Mas meu primeiro casamento foi muito conturbado. Foi muito difícil. E eu acho que assim, quando a Rafa me perguntou, você pode falar sobre isso? Eu acho que eu devo falar, até por alerta, né? Eu sofri um relacionamento abusivo, abuso emocional e físico, principalmente. Violência doméstica durante 6 anos. Foram 6 anos da minha vida presa num relacionamento abusivo. E muita gente hoje vê do lado de fora e fala assim, nossa, essa daí apanha porque gosta. Tá no relacionamento porque é conveniente com ela. Ah, porque ela tá por dinheiro. Ninguém sabe o quão difícil é viver um relacionamento abusivo. Você fica tão doente quanto o seu agressor. Eu demorei 2 anos para perceber que eu era agredida, mesmo sendo agredida fisicamente. Como assim, Sarita? Por isso que é tão interessante trazer esse assunto, porque... Exatamente. A pessoa, né, o sociopata, psicopata, porque uma pessoa que chega a agredir é misógino, ele tem algum distúrbio. E o que acontece? Ele é a pessoa mais encantadora possível no primeiro momento. Ela é aquela que te agrada, que te traz presentes, que te envolve, que cuida dos seus problemas, que te elogia. E você entra nessa rede. Eles aproveitam de pessoas carentes. E o mesmo que a gente vai falar depois sobre abusador. É a mesma coisa, estão no mesmo nível. A pessoa carente emocionalmente, se ela não está com a autoestima baixa, se ela não se sente suficiente, se ela tem uma família que está desregulada, ele vem e ele se aproxima. Então, no primeiro momento, você acredita naquilo tudo. No meu caso, foi 1 ano, um mar de rosas, acreditando. A partir daí, as máscaras caíram. E eu comecei a sofrer a violência. Só que essa pessoa, ela te induz de uma forma que você começa a acreditar que a culpa é sua. Muitas vezes eu caída no chão, depois de apanhar, eu pensava, o que será que eu fiz para ele agora? Por que eu magoei ele? E me culpava. Muitas vezes, depois de eu apanhar, de estar com sangue, eu fechava a porta para ele não ir embora. Porque você fica tão doente quanto a pessoa, você não percebe. E aí ele vai te cercando da sua família, dos seus amigos, fazendo você acreditar que você é incapaz de viver sem ele. Então você acredita que você é incompetente, que você não é uma boa profissional, que você é feia. Eu trabalhava com a minha imagem na época também. Eu sempre trabalhei com as 2 profissões juntas e eu trabalhava com a TV. Eu me sentia a mulher mais feia do mundo. Isso que eu era magérrima, desfilava até para Luciana Gimenez de lingerie. E eu me sentia a mulher mais feia do mundo. Eu deixei de perder muitos papéis por medo. Chegava na porta da emissora para fazer um teste e falava, não, eu não vou conseguir porque eu sou incapaz, porque ele fez eu acreditar nisso, e voltava para trás.
Então foram 3 anos assim. Depois, era muito que a convidada anterior estava falando, a gente acha que a gente tem que agradar o próximo e cuidar do próximo e acaba se esquecendo. Então eu fiquei tentando ajudar, porque ele ia ter conserto. Porque, coitado, ele estava com problema. Então eu ficava procurando formas de ajudar a ele. Até que eu comecei, depois de muito tempo, 4, 5 anos, procurar uma terapia, começar a entender que o que eu estava vendo não era normal, tinha um filho envolvido nisso. Muitas vezes eu sofria violência para defender o meu filho. E eu comecei a entender e cair a minha ficha. Foi aonde eu tentei sair do relacionamento, só que não é fácil. É muito fácil para quem está de fora, é muito fácil para quem vê na TV e fala, ela gosta. Foi muito difícil, foi 1 ano tentando sair desse relacionamento. Eu tentava sair do relacionamento e ele fazia alguma forma de eu voltar, com ameaças, com a minha família, com o meu filho, com várias coisas. Fui fazer BO, cheguei na delegacia, nessa época não existia a Lei Maria da Penha, ele foi me cercando até me levar para uma cidadezinha minúscula, numa chácara, né? Eu fui fazer BO, cheguei na delegacia, o delegado perguntou para mim, mas o que você fez para ele te bater? Eu falei, eu não preciso fazer nada, a pessoa não tem direito de me bater, mas alguma coisa você fez. Você tem cara de ter um gênio difícil. Meu Deus. Fiz um BO, voltei para casa e apanhei mais ainda porque o delegado era amigo do meu marido. Então, gente, é um alerta para que, se você vê um comportamento logo do começo, seja um grito mais alto, seja um empurrão, seja você não vai sair com essa roupa, um dedo na tua cara, diga não, antes que fique pior. Porque depois, para sair, é muito difícil. Eu consegui sair, larguei tudo, abandonei carreira, casa, amigos, tudo, a estrutura, voltei para minha cidade, São Paulo, que eu sou de São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, fui trabalhar de garçonete, limpando mesa para me recuperar novamente. Para sustentar seu filho? Para sustentar o meu filho. E não podia nem voltar para minha área, porque ele ia saber onde eu estava, sabia as emissoras que eu trabalhava, os teatros que eu estava. Então, eu tive que voltar a estaca zero. Olha, Sarita, obrigada. Em vários momentos eu me arrepiei aqui, porque eu tenho certeza. É como você disse, né? Essas situações, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. Muito. Mas falta muita coragem. E é o que você falou, as mulheres têm medo. Sim. Tem medo de falar, tem medo do que ele vai fazer e ficam doentes, sim, igual o agressor. Sim, e aí a questão também está muito vinculada a isso, a cultura que a gente foi criada, né? De que o homem sempre tem razão, de que o homem pode tudo. Então você fica muitas vezes em dúvida realmente, será que ele está fazendo isso por mim? É porque ele tem autoridade maior que a mim e ele pode fazer isso comigo. Então por isso é tão importante a gente entender o nosso direito e até onde vai. E isso está muito ligado também à educação sexual infantil. Sim. Sabe? De você não deixar que qualquer pessoa faça o que quiser com você. Você tem tantos direitos quanto ele. A gente ainda está numa sociedade que tem uma diferença de gênero muito grande. Nós já avançamos muito, mas a ideologia de gênero ainda está muito conturbada. E isso verdade. Tudo influencia no futuro. Isso. Obrigada. Nada, imagina. Bom, a nossa conversa aquele dia, que começou na Além do Olhar, ela trouxe essa questão, né, desse alerta do assédio sexual infantil crescerem nas férias. Sim. A gente está em janeiro de 2024, estamos em tempo de trazer esse alerta. Naquele momento eu fiquei um pouco confusa, porque eu não entendi muito o porquê. Sim. Eu desconheço a fundo, igual você conhece o assunto. Então, eu achei muito relevante você trazer. Mas antes da minha pergunta, a equipe aqui lembrou, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho para serem avisados em primeiríssima mão quando estão saindo os novos episódios. Sarita, por que os casos aumentam nas férias? Então, vamos começar primeiro antes das férias. Já o caso, os números são assustadores. São 5 crianças por hora apenas no Brasil. Isso são os números que chegam à denúncia. Mas sabemos que a maioria dos casos
não chegam a ser revelados ou procurar ajuda. Muitas mulheres que chegam no meu consultório hoje, adultas de 30 a 40 anos, lembram do abuso só durante terapia. Muitas falam, eu escondi a minha vida inteira, eu vou ser a primeira pessoa a saber. Então a gente sabe que esse número é muito maior. Mas nas férias a consequência é muito maior. Por quê? Primeiro, o brasileiro ele é muito caloroso, ele gosta de reunir todo mundo, festivar, sabe? E se juntar principalmente agora nas festas. E o que acontece, gente? Essas crianças ficam mais soltas, né? Sim. Então, no Natal vai todo mundo para casa do fulano de tal. Ok. Onde o tio que mora no interior vai dormir? Dorme no quarto do Joãozinho, porque ali tem uma cama, não tem problema dormir com o Joãozinho, né? Então já começa por aí. Nas festas de fim de ano, as pessoas bebem mais. Bebem mais, ficam mais soltas e as crianças ficam ali largadas. E é neste momento. Então, assim, primeiro lembrar que 70% dos casos de abuso são intrafamiliares. É o pai, é o padrasto, é o vô, é o tio, é o primo ou pessoas que tenham contato com essa família, vizinho, que sejam próximos. Aquela coisa de, vem um homem do saco, pega a criança, arrasta e estupra, são pouquíssimos casos, são raríssimos. Desconhecidos são raríssimos, é dentro da nossa casa. É onde a gente menos espera, são a maioria dos casos. Então, nas férias, vai todo mundo viajar junto. Vamos alugar uma chácara agora em janeiro, vamos curtir, vai dormir todo mundo junto, tá todo mundo na piscina, as crianças estão brincando lá dentro. E é nesse momento que acontecem os abusos. Primeiro, desmistificar até o que é o abuso sexual infantil, né? Muita gente acha que o abuso sexual infantil é apenas o estupro, que é onde há penetração. Não, tá? A gente pode dividir em abuso físico, emocional e virtual. O abuso físico tem o estupro, tem alguns casos. Tem também a passada da mão. Tem a obrigar a criança a praticar sexo oral no adulto, ou o adulto praticar nela. Isso tudo faz parte também do físico. Tem o emocional, é onde a pessoa tira a sua roupa para a criança ver, ou pede para a criança ficar pelada, tira a foto da criança. Não tem o toque físico, mas isso destrói o emocional dessa criança tanto quanto o físico, né? São as cantadas, são as passadas de mão sem querer, é o colinho no titio, senta no colinho do titio pra gente brincar, tudo isso faz parte. E tem o virtual que cresce cada dia mais, na pandemia cresceu muito e nas férias crescem, por quê? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, às vezes muitas mulheres não têm rede de apoio. E acaba recorrendo ao celular, ao tablet, e a criança fica ali disponível para os abusadores. Então, aumenta muito agora. Muito bom trazer esse alerta, né? E entrando um pouco no tema mais a fundo, mas depois eu vou entrar na prevenção, que eu acho que é essencial. O quão importante é para a criança aprender sobre sexualidade? Me entenda. Por conta dos tabus que a gente estava conversando. Que não é ensinar erotismo. Exato. É ensinar a sexualidade. Explica um pouco isso pra gente. Então, vamos pensar o seguinte. O que é sexualidade? A sexualidade faz parte do ser humano do dia que ele nasce até quando ele morre. É a forma com que ele vê o seu próprio corpo, a sua intimidade, é a sua autoestima, o quanto você vai se abrir para o próximo. Isso tudo faz parte da sexualidade. É uma energia que move a sua vida, tá? Então, a educação sexual, quando a gente fala de educação sexual infantil, a gente está falando, em primeiro momento, de prevenção. É prevenção, é aceitação do seu corpo, ele entender que o corpo dele é único e tudo bem se ele for mais gordinho, e tudo bem se ele for mais magrinho, tudo bem se ele tiver a orelha de abano. Isso também é educação sexual, é a aceitação do seu corpinho. Né? A ideologia de gênero também entra na educação sexual, né? Então não existe brinquedo de menina, não existe brinquedo de menino, né? A criança pode brincar com o que ela quiser, né? Azul é de menino, rosa é de menina. Não! Né? Quem foi? Exatamente. Né? E isso faz parte da educação sexual. Então você vê que está bem além do erotismo, né? E tem muita gente que fala, brinquedo, qual que é brinquedo de menina e qual que é brinquedo de menino? Eu falo, esse brinquedo é para maiores de 18 anos?
Tem que usar na zona genital? Se for, não é um brinquedo para uma criança. A partir disso, abaixo disso, é do que quiser. Menino pode brincar de casinha, menina pode brincar de carrinho, menina pode ser bombeira, né? Então, isso faz parte. Então, a educação sexual, gente, é tudo isso. Não é erotização, né? Não é vulgaridade, pelo contrário. A criança que não tem educação sexual adequada, ela diminui em 2 anos a vida dela, o início da vida dela sexual. Quando a gente dá educação sexual adequada, a gente pode aumentar até 2, 3 anos o início dessa vida sexual de um adolescente. Eu imaginava o contrário. Pelo contrário. Por quê? Porque não gera curiosidade. Então, você imagina o quê? Se eu te der assim, ó, essa cestinha, eu vou falar, olha, aqui dentro tem uma coisa muito legal. É muito legal, mas só adultos que podem usar isso aqui. Aí você vai me perguntar, Sarita, o que tem aqui dentro? Não vou falar pra você. Quando você crescer, eu te falo. Você vai ficar tão curiosa pra saber o que é isso, que você vai abrir antes da hora. É a mesma coisa com a sexualidade. Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente fala que não é para a idade dela, mais ela vai ter curiosidade. Muitas crianças hoje começam a vida sexual por curiosidade. Hoje, a média de idade da primeira relação sexual é de 13 anos. É muito novo. A criança se depara com a pornografia nas redes sociais hoje e na internet com 8 anos de idade. Por curiosidade, porque a mãe não respondeu a pergunta dela. Então, se a gente der a educação correta, além da gente estar prevenindo de abuso, a gente está demorando, mas estamos dando mais chance para essa criança, para esse adolescente entrar na vida sexual por vontade, por consentimento e não por curiosidade. Na hora certa. Aumenta também em 3 anos a chance de uma gravidez na adolescência, por exemplo. Porque você está dando todas as ferramentas que ela precisa para ela se proteger. Muitas crianças não sabem. Muitos adolescentes não sabem. Porque o que a gente aprende hoje de educação sexual é na escola, quando a gente já está lá com os seus 11, 12 anos, que já pesquisou tudo que tinha que pesquisar na internet, porque hoje a gente não tem mais a Barça, como era da minha época. Não, né? Na minha que a gente época, pesquisava sexo. Exatamente. Que é sexo? Lá Né? na Barça. Hoje não, você tem fácil, está na sua mão a resposta. Né? Então, a criança, ela tem tudo isso a seu favor. Então, ela vai lá pesquisar. Aí, a educação sexual que ela tem na escola é o quê? Fala sobre os órgãos reprodutores, né? Doenças e gravidez. Então, você fala, gente, sexo é o quê? Eu vou engravidar, eu vou ficar doente e acabou. É isso que faz parte da sexualidade. Infelizmente, aqui do Brasil. Muitas escolas nos Estados Unidos têm a educação sexual na sua grade escolar a partir dos 3 anos de idade. É até isso que eu ia perguntar. A partir de que idade devemos falar sobre sexualidade com as crianças? Desde que nasce. Desde que nasce. Explique, Sarita. Muita gente pergunta isso. Vamos pensar o seguinte. O que a gente fala de sexualidade não é falar sobre relações sexuais. A relação sexual, o ato sexual faz parte da sexualidade, mas é apenas um parêntese dela. A sexualidade deve ser falada desde o início da vida sexual da criança. De que forma? A gente não ensina a criança, olha, aqui é sua orelhinha, fala orelhinha, orelhinha. Aqui é sua barriguinha, fala barriguinha. A mesma coisa. A criança tem órgão genital. Por que não nomear e falar dos órgãos genitais? Isso faz parte da educação sexual dela. A gente fala, aqui é a barriguinha, mas o nome correto é abdômen. O sovaco chama axila. Mas a gente não fala, porque é uma coisa proibida, né? Então, o importante é que a criança, quando aprender a parte do corpo, ela já tem que saber que eu tenho cabeça, eu tenho ombro, eu tenho abdômen, eu tenho vulva, eu tenho pênis. E o nome correto. A gente não fala esse aqui é o Zé, a gente fala é um ombro, né? A gente não fala. Por que não nomear? Tudo bem você ter apelido depois. Fala, olha, esse aqui é o seu órgão genital. Chama pênis, chama vulva. Esses são os nomes corretos. Mas você pode chamar do apelido que você quiser. Aqui em casa a gente vai chamar de pepeca e pipi. Não tem problema. Mas a criança precisa entender que é um órgão que faz parte do corpo dela. Isso já inicia. Troca de fralda. Desfraude é uma ótima fase para a gente poder ensinar. Na desfraude, olha, eu sei que você tem a vontade de tirar a sua fraldinha, porque a criança já tem entendimento. Criança, normalmente a gente desfralda com 2 anos, 2 anos e meio. Ela já tem um certo entendimento. Tudo bem que você queira tirar a fraldinha, ficar peladinha, porque na hora elas querem fazer xixi em qualquer lugar, andar pelado. Mas, deixa eu te explicar uma coisa. A sua pepeca, o seu bumbum, o seu peitinho e sua boca são partes íntimas e são tão importantes para você, tão importantes que você já percebeu que a gente tem que travar ela com 2 proteções? A calcinha e a calça, por exemplo.
O sutiã e a blusinha, porque ela é tão importante que ela tem que ficar muito protegidinha, porque ela só pertence a você. Então essas partes a gente não mostra pra ninguém. Então a gente não pode fazer xixi na frente de todo mundo, a gente não pode fazer cocô na frente de todo mundo e nem ficar peladinha, porque é uma parte que só importa a gente, né? Então nessa hora do desfraude, a mesma coisa. Pai, vai ficar peladinha. Não, vamos ficar peladinha só na frente da mamãe ou de quem é da sua rede de proteção. Então, às vezes, é a tia que cuida da criança, é quem nomear essa criança. Então, você vê que assim, é natural. A educação sexual é uma coisa natural, né? E aí, tá brincando com os 2 bonequinhos. Olha, filha, esse aqui é menino, essa menina. Por quê? Esse tem pipi e esse tem pepeca. Por isso que é menino e é menina. É isso, gente. Não é colocar várias coisas na cabeça. Perfeito. É entender. Porque aí, a partir daí, a gente vai conseguir prevenir esse abuso de acontecer. Porque muitas crianças são abusadas e nem sabem que estão sendo abusadas. Imagino. Acham que é um carinho. É um carinho. Por quê? Como é intrafamiliar, é uma pessoa de confiança. Então, por que o tio que brinca comigo, que me dá doce, que me leva a passear e que brinca de cavalinho, ele pode fazer este carinho na minha cabeça e não pode fazer esse mesmo carinho na minha pepeca? Porque ela não sabe que essa pepeca não pode ser mexida por ninguém. Ele pode fazer no ombro, então ele pode fazer no corpo inteiro. Claro. Então a criança não sabe. E esse negócio de a criança fica traumatizada, a criança, em primeiro momento, não. Porque a maioria dos abusadores são super carinhosos. Eles vão ali pegando a criança pelo ponto fraco, eles vão induzindo, eles conversam, eles brincam, eles dão atenção que esse pai e essa mãe não estão dando. Né? Ele pega este momento de fraqueza e ele dá carinho, ele dá apoio, ele faz uma brincadeirinha inocente neste meio. E é um segredinho só nosso, não pode, ninguém vai saber. Não pode contar pra ninguém. E essa criança se sente tão importante de estar guardando esse segredo do tio legal. Nossa. É por isso que é importante. Perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a idade, falamos um pouquinho sobre o que é a sexualidade. E eu acho que entra aqui num assunto que é o que eu estava louca para perguntar. Quais são os sinais que podemos observar na criança para sabermos se ela passa por alguma situação de abuso? Tá. Mudança severa de comportamento, né? Óbvio que isso pode ter vários, então a gente vai ter que fazer uma somatória. Não é porque a criança mudou de comportamento, começou a chorar, de repente está sendo abusada. Não, pode ser uma separação dos pais, pode ser um problema na escola, a gente investigar o fundo. Mas começou a chorar muito, sem motivo. A criança nota que ele era sempre um bom aluno e de repente caiu. Fica isoladinho, começa a se fechar no ambiente dele, fala pouco ou está falando demais. Ou está com uma alegria exacerbada ou uma tristeza muito profunda. É tudo que muda, que choca. Ou a criança está tendo infecção urinária de repetição. Isso é muito comum na menina, principalmente na época do desfraude, a gente entende isso. Mas está com alguma lesãozinha, coceirinha, ou está tendo uma sexualidade muito precoce. Brincando com os bichinhos, um em cima do outro, um beija o outro, antes da hora. Então, alguma coisa que ela está refletindo. Ou está fazendo isso nos coleguinhas da escola. Isso acontece muito em escola, né? A criança, deixa eu ver seu pipi, deixa eu pegar no seu pipi. Por quê? Porque está vivenciando isso. Então, é a mudança de comportamento. Mas, mais sério do que isso, é a gente aprender a prevenir para que não chegue este momento. E é tão fácil. E está tão nas nossas mãos. Né? Para que fechar os olhos? Não chegar que a criança passe por isso. Porque os traumas são para a vida inteira. Eu atendo milhares de mulheres. E as milhares de mulheres que passaram pelo abuso, que sofrem, que hoje não conseguem ter um relacionamento feliz, que não conseguem ter uma vida sexual feliz, que não conseguem ser mãe com qualidade, porque estão com tanto medo desses filhos sofrerem isso, que elas prendem dentro de casa. A criança não pode viver. E é lógico que esses números são assustadores. Só que nossos filhos não vão ficar embaixo do nosso guarda-chuva para o resto da vida. Não vão. A gente precisa proteger, mas não numa redoma de vidro. A gente tem que dar ferramentas para que eles possam se proteger sozinhos. Porque eles vão começar em acampamento, festinha que deixa na porta e vai buscar depois. E tem muito pedófilo que é monitor de buffet, de acampamento, Papai Noel. Muitos pedófilos, eles se aproximam de onde tem criança. Onde tem criança é onde eles estão. Então, por isso que a gente tem que ensinar, dar ferramentas para que eles possam se proteger. Já passou da hora, não tive como fazer isso, estou vendo uma diferença no meu filho.
pesquisa, mas não coloque essa criança contra a parede. Essa criança já está sentindo muito culpada. Muitas crianças, a maioria, sente culpa pelo que fez e vergonha. Eu induzi, eu fiz com que ele fizesse isso, eu dei liberdade para ele fazer. Parecido com a culpa da agressão. Exatamente. O que eu fiz. E mesmo adolescente, né? A minha primeira relação sexual aos 15 anos fui vítima de um abuso. Então eu tive abusos ao longo da minha vida porque é uma bola de neve. Então perceba que eu fui abusada aos 15 anos, né? Não percebia, só entendi que eu não fui culpada e que aquilo era um abuso depois de adulta estudando sexualidade. E a partir daí eu comecei só a entrar em relacionamentos abusivos, porque você acha que é aquilo que você merece. Muitas mulheres hoje que sofrem relacionamento abusivo foram vítimas de abuso na infância ou na adolescência. Então, antes de chegar a esse nível, barra por aí. Perfeito. Sarita, antes de você compartilhar com a gente algumas dicas da prevenção, você comentou sobre os comportamentos das crianças, né? E uma coisa que eu trago para reflexão e que eu como mãe, né, do Miguel, que tem 6 anos, da Laura, que tem 4, é a questão dos filmes. Sim. Por quê? Recentemente a gente assistiu um filme no cinema, o qual eu gosto muito. Ele tem uma história por trás do filme que é linda, mas teve um beijo no final. E é categoria livre. As crianças... Então, eu estava com meus 2 filhos. Sim. Miguel tem 6, Laura 4. Eles já estão começando a falar um pouquinho, olha o beijo, olha o beijo. E a Laura, com 4 anos, ali vendo aquilo. O que você acha dessas cenas de beijos em filme para criança? Normal. A gente tem que entender o que é amor, o que é carinho e o que é erótico. Você beijar seu marido na frente das crianças é super sadio. Óbvio que não é aquele beijo de língua, pegação. Sim. Mas um selinho, um abraço, um toque de carinho é importante para que eles entendam o que é o amor. E para eles saberem que esse carinho e esse amor vai acontecer com eles no futuro e que é legal, é companheirismo. Olha quando as pessoas se amam, elas trocam carinho. Mas entenderem que isso é um ato de adultos e não de criança. Tá. Por isso que eu falo sempre, gente, para todo mundo que está me escutando, jamais dê selinho nos seus filhos. Jamais dê selinho nos seus filhos, porque você confunde o seu filho. Porque pode chegar uma pessoa e dar um selinho e ele vai achar que é natural, que é normal. Mas o beijo, ele é uma forma de amor. Só não pode ser aquela coisa melada, aquela coisa... E aí, isso não, porque isso vai erotizar. Mas o beijo, como forma de carinho, é super natural e super sadio para a criança. Como muitos pais perguntam, eu posso ficar pelada na frente do meu filho, da minha filha, não vai erotizar? Depende de como a nudez for tratada na sua casa. Se for uma forma natural... Ótimo, porque ele vai saber a diferença até do corpo humano, que a mamãe tem peito, que a mamãe tem pelo, né? Eu até esqueci de trazer, durante a educação sexual das crianças que eu atendo, eu trabalho com bonequinhos, mostrando a evolução do corpo. Olha aqui, a mamãe tem pelinho, a mamãe aumentou os seios, né? O papai tem barba, tem pelinho na axila, né? Então, quando ele convive com essa nudez até dos pais da mãe, se for uma coisa natural até, é legal, porque ele não vai criar essa curiosidade de procurar no Google, por exemplo, né? Até voltando falando de Google, voltando a uma pergunta que você fez sobre a educação sexual, que idade, uma coisa também que é legal falar, gente, muitos pais perguntam pra mim, qual é a idade correta para a criança saber o que é uma relação sexual? Essa era uma das perguntas que eu também ia trazer. Tem muita mãe que fala pra mim, meu filho tá com 14 anos, já tá na hora? Filha, com 14 anos e já tá querendo fazer uma relação sexual. Infelizmente. É 7 anos. 7 anos é a idade correta. Por qual motivo, Rafa? Antigamente, a gente falava que 10 anos. Por que hoje é 7? Porque eles têm uma ferramenta chamada internet na mão. E aí, com 7 anos, essa criança vai pro primário. Essa aqui, agora, hoje eu ensino, na minha época, primário, né? Que eu tô quase 50. Ensino infantil. Exato. Então, ensino infantil, depois é o fundamental. Exatamente. Então, eles vão pro ensino infantil e aí eles vão, fundamental, eles começam a conviver com crianças mais velhas. Sim. E essas crianças mais velhas falam por besteira. Sabe aqueles negócios de ficar desenhando na lousa, né? Aquelas coisas. Ou falar aquele palavrão que você aprendeu, que você acha legal. Então, essas crianças, elas falam. E a criança menor, ela escuta. Só que ela escuta, ela vai fazer o quê? Colocar no Google. Tenta entrar no teu Google e colocar lá o que é sexo oral, por exemplo. Vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer a pornografia. Vai. E essa criança vai se deparar com a pornografia. E isso também é uma forma de abuso. Da criança, o cérebro dela
não está preparado ainda para essa informação, né? Então, 7 anos a gente falar. De que forma? Da forma lúdica. A educação sexual não tem que ser assim, ó, vamos sentar e vamos conversar sobre sexo, filho. Senão ele vai sair correndo de você. Sim. É no dia a dia, de forma lúdica. Eu até trouxe livros para você, um de presente que é o Pipi Fifi. Obrigada. Que ele é sobre a proteção. E quando a gente fala de sexualidade, de forma lúdica, são livros. São livros que vão falar sobre a diferença de corpo, que vai falar sobre como é o ato sexual para a procriação, né? Que crianças também podem vir da adoção, que também são feitas pelo coração, as pessoas que têm problemas também, que podem fazer algum outro método. Então, essa é a forma. Na brincadeira, hoje eu faço essa introdução à vida sexual de uma criança com jogos, com bonecos, com fantoche e não com erotização. É apenas curiosidade. Para quê? Para quando ela tiver a curiosidade, ela não vá procurar e se depare com a pornografia. Perfeito. Muito bom. No final, até, eu ia fazer um bate-bola com você sobre dúvidas comuns dos pais. Porque eu tenho certeza que vai ser muito... A hora que você falou do selinho, eu falei, não, vamos fazer. Muitos. Tô até marcando aqui. Vamos. Falando um pouquinho, né, dos números, você trouxe algumas questões de pesquisa. Os números cresceram de 2022 para 2023. Ou seja, em um ano, 70%. Sim. Por quê? Você sente, de acordo com tudo que você estuda, esses números só crescem? Sim, porque as crianças estão cada vez mais perto da tecnologia, mais perto dos abusadores, mais soltas, né? Então, hoje, qual é o pedido? Eu fiz uma pesquisa até no meu Instagram. Qual é o maior pedido para o Papai Noel este ano? Um celular. Eu fiz uma outra pesquisa. Qual a idade do teu filho e ele já tem celular próprio? Sim ou não? Sim. 80% menores de 6 anos. Onde estão os abusadores? Eles estão nas redes sociais. Criança não é lugar de Instagram, de TikTok, por exemplo. Esses abusadores, eles vão se infiltrando. Pode ser só o abuso virtual, mas eu nem digo só, porque é tão severo quanto. Mas ele vai se aprofundando, vai conhecendo mais a criança, ele se finge ser uma criança da mesma idade num joguinho online, começa a conversar e vai semanas nesse daí, e batendo papo, e conversando. Onde você estuda? Onde você faz futebol? Onde você mora? E a criança vai falando inocentemente. Por quê? Porque é um amiguinho, que é legal. E aí ele vai aproveitando. E a partir, então, eu falo que 2022 é porque foi a última pesquisa. Sim. Mas esses números começaram a crescer da pandemia para cá. Que foi onde as crianças ficaram mais... sem ter o que fazer, né? Exatamente. Então, não tenho o que fazer, eu vou pegar o celular. É. Eu vou mexer no joguinho, eu tô ali livre, eu tô ali solta, Tá. né? Então, a criança tá tendo cada vez mais independência. Perfeito. Bom, antes da gente partir para nossa próxima pergunta, equipe aqui já me lembrou. Pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, compartilhe com todas as mães e pais que vocês puderem. Isso aqui é um alerta. Se você faz isso, eu tenho certeza que essa mãe será eternamente grata a você. E toda essa benfeitoria que você fizer, volta para você. Então, compartilhe esse episódio, curta, ative o sininho, porque tudo isso faz parte também para a gente saber se esse conteúdo é de interesse para vocês. Sarita, a maioria dos casos de abuso são de dentro de casa? Intrafamiliares, sim. Sim, é o pai, a mãe, padre. Mulheres é o menor número, tá? Mas também existem mães, madrastas, babás também. Mas a maioria é tio, é primo, é vô, é o padrasto, é o pai da criança, a grande maioria, infelizmente. E como prevenir? Eu acho que a gente chegou no nosso auge do podcast, Sim. né? Como prevenir a tudo isso que a gente está vendo? Educação sexual é a ferramenta. Você tem uma ferramenta em suas mãos que não custa nada. Educação sexual. Você ensina a criança a falar, você ensina a criança a andar, você ensina a criança a ler, ensina até tabela periódica que essa criança nunca vai usar na vida. Mas você não ensina como a criança se proteger. E como é? E se eu falar de assédio, a criança vai ficar aterrorizada? Tem forma correta de se falar, gente. Não é falar, olha, se você sair na rua, o cara vai te pegar, como era antigamente, né? Sim. Educação raiz. Sim, vai sim. pegar um saco preto, vai te estuprar, você vai ficar ensanguentado. Não, gente, não é isso. É o que eu estava falando agora, parte do corpo. Olha, essa parte do corpo é especial. Ninguém pode tocar, você não pode mostrar para ninguém. Ninguém pode mostrar a parte íntima para você.
a não ser a mamãe e até quando você precisa de ajuda. Agora você é pequenininha, eu estou trocando a sua fralda que você precisa de ajuda, eu estou te ajudando a tomar banho. Depois só você vai poder mexer na sua pepeca, no seu pipi para lavar sozinho. Ninguém pode te ajudar, a não ser a mamãe, o médico, por exemplo, quando for te examinar, mas a mamãe vai estar sempre próxima a você. Né? Então, explicar isso. Não faça xixi na frente de ninguém, não faça cocô, sabe? Porque é uma coisa íntima. O nosso bumbum é uma coisa íntima, a nossa boquinha, ninguém pode pôr nada na nossa boquinha. A gente não pode pôr a boquinha em nada que as pessoas pedem, porque é uma parte íntima e tão importante e sagrada nossa. Isso já é uma grande forma. Tá trocando a criança, ou a criança tá no banheiro, bate na porta e pede licença. É o corpo da criança, é parte importante dela. A gente não tem posse do corpo da criança, mesmo sendo nossos filhos. Então, entender que ninguém pode invadir a privacidade dela, e é desde cedo. Com licença, bater na porta, trocar a fralda, pedir licença. Posso mexer? Olha, eu vou passar uma pomadinha? Dá licença para a mamãe para passar a mão? Porque ela vai entender que ninguém pode chegar e passar a mão nela. Entendi. Isso já é o começo. Pequenos atos vão construir essa questão. Exato. A gente brinca também de toque do sim e toque do não, né? Fazer carinho na sua cabeça, pode? Sim. Fazer carinho na sua perna, pode? Sim. Na sua perereca? Não. E a gente pode falar brincando assim, ou pode desenhar. Desenha um bonequinho, vai explicar sobre as partes íntimas da criança numa brincadeira, desenha um bonequinho e pega assim papeizinhos, um círculozinho de papel, até no meu Instagram tem um link até para você baixar esse joguinho gratuitamente. Então você pega uma bolinha vermelha e uma verde. Vamos colocar a bolinha verde onde é gostoso ter carinho, onde a gente gosta de ser beijado e receber carinho. Vamos colocar o círculo vermelho em cima das partes que não podem ser tocadas. É uma forma de entender. Uma outra coisa, segredo bom, segredo ruim. Porque como muito dele fala, olha, um segredo só nosso, não pode contar, senão eu vou matar sua mãe, senão eu vou matar o seu pai, senão vai acontecer alguma coisa com você. Por ameaça, tem que entender o seguinte, jamais guarde segredo, jamais segredo da mãe, segredo do seu pai. Não vai guardar segredo. O que é um segredo legal que a gente pode guardar entre a gente? Vamos fazer uma festa surpresa para o papai? Sim, é um segredo nosso e um segredo bom. Ah, eu vou te contar uma coisa, não pode contar para o seu pai e para sua mãe? Isso é um segredo ruim. Então, o segredo é uma surpresa, é um presente, é uma festa. Mas as outras coisas que é para guardar, não pode contar, a partir do momento que não pode contar para a mamãe, não é um segredo bom. Perfeito. Né? Isso já ajuda muito, já alerta muito. Alguém tentou te tocar, pediu para colocar a mão, para você sentar no colo, qualquer coisa do tipo, você tem que falar não. Então, você não precisa falar abuso em si. Sim. Mas é isso. Então, não precisa terrorizar a criança. Olha, fala não, sai correndo e vem contar para a mamãe. É isso. Alguém chamou você no Instagram, chamou você no joguinho virtual, pediu para você mandar uma foto. Não. Parem de postar foto da criança sem a parte de cima, por exemplo. De biquíni. Evite o máximo essa exposição infantil, porque essas fotos são vendidas. Hoje, a maior fonte de fotos é no Brasil, vendida para o mundo inteiro, de crianças de biquíni que a gente não vê, não vejo nada, não tem problema algum, né? Então, não deixem que tire foto, não obrigue seus filhos a sentar no colo, mesmo que seja de um parente. E é o que até a outra profissional estava falando, é isso. Ninguém obriga a gente a beijar e vai lá, abraça ele. Não quero. A gente adulto fala, não quero. Mas a gente obriga a criança a beijar e abraçar. Então, a criança se sente obrigada a fazer tudo que o adulto quer. Então, a gente não está bloqueando ela, prevenindo ela desse assédio. A gente está induzindo. Sim. Ah, mas o tio quer tanto que você sentar no colo dele. Só um pouquinho, filha. Vai lá sentar no colo do tio. Aí um outro abusador vem e fala, senta no colo do tio. Sim, porque minha mãe quer. E aí, nisso, ele pode abusar da criança, né? Então, tem muitos que usam essa tática, né? A mesma coisa da brincadeira da cócega, gente. Brincadeira de cócegas. O que acontece? É engraçadinho a gente fazer cócega e a criança começa a rir, aí ela fala, para, a gente continua para dar gargalhada. Só que a gente não está ensinando o limite com o corpo dela. Se ela falou parou, parou. Porque é o limite que ela está dando do corpo dela. Não tinha pensado sobre isso. É, exatamente isso. Então, são pequenos atos, atitudes que a gente pode fazer no dia a dia para poder prevenir. Existem livros maravilhosos. Esse que eu trouxe para você, o Pipi Fifi, é um best-seller. Verdade. Vendido mundialmente. Eu não conhecia.
da Carolina Arcari, que ele fala sobre a prevenção. Aqui a dica. Ele é maravilhoso, gente. Eu tenho até lá na minha clínica, eu tenho a pronta entrega e você pode comprar também pela internet. É uma historinha sobre o pipi-fifi, falando o que é o toque do sim, do que é o toque no não, o que é legal, quem pode confiar, quem não pode confiar. Então a gente pode trazer na brincadeira, a gente brincando de boneca, a gente pode trazer essa brincadeira, desenhando a gente pode trazer. Então é entender que ninguém pode mexer no seu corpo. Só faz parte de você, só com consentimento e mesmo assim, nas partes íntimas, jamais. Sarita, a Laura ou o Miguel, não me lembro agora, tem um outro livrinho também, Meu Corpinho. Sim, também é ótimo, Meu Corpinho também é ótimo. Tá. E as crianças estão falando muito sobre isso. Sim. Assim, eu acho que o assunto começou a ser abordado, mesmo na idade deles, porque veio da escola esse livro. Legal. Meu Corpinho. E eles falam, mãe, a gente tá aprendendo sobre o meu corpinho. Ótimo. Então, isso é muito interessante. Porque muitas escolas... A gente não teve isso. Não. E muitas escolas falam do corpo humano, mas pula, né? Pula a parte genital. Né? E até... Olha, ele é super lúdico. Super. Todos os livros são lúdicos. Você vê até o que fala sobre... Até o que é relação sexual, é uma coisa super lúdica. Verdade. É isso. Isso é educação sexual infantil. Não tem nada de erotismo. Até esse que eu acho super legal, que é Quem Disse, que fala também sobre menina poder brincar de carrinho, sobre menino, que também faz parte da educação. É tudo de forma lúdica. E aí você falando de corpo, né? Muitas escolas não entram nesse detalhe, né? E quando a minha filha estava no primeiro ano, e ela foi fazer, estava na aula online, pandemia, né? E aí estavam aprendendo sobre as partes do corpo humano. Então desenha aí o corpo humano e vamos mostrar pra tia aqui E todas as mães participando da aula. Aí ela desenhou lá a cabeça, ela desenhou o braço, ela desenhou a vulva, os seios e o bumbum. Quando falou, mostre agora seu desenho e fale quais são as partes do corpo. Quando ela falou vulva... Ninguém sabia. Não, as caras das mães... de choque dela estar falando aquilo. Gente, meu Deus, mas uma criança falando isso? Aí eu falei, gente, peraí, todas vocês têm vulva, suas crianças têm vulva ou pênis e faz parte do corpo dele. Você vai deixar para contar isso quando para ele? Né? É como as mães que escondem, por exemplo, tô menstruada. Meu filho não pode saber o que é isso. Tem muitas crianças que menstruam sem saber o que é. Nos dias de hoje, gente, é natural. A gente sangra mensalmente, a gente tem secreções pelo corpo, a gente tem secreção no ouvido, tem no nariz, também tem. A gente tem que naturalizar, então a gente tem que explicar para a criança o que é corpo humano desde cedo e faz parte. A gente não pula a orelha. Por que a gente vai pular nossas partes íntimas? É verdade, né? Faz muito sentido. Total, né? Nossa, e eu adorei também conhecer um pouquinho mais dos livros e eu fico feliz também que isso está sendo trazido. Graças a Deus. Escolas, né? Não todas, infelizmente. Uma pequena parte, principalmente em cidade do interior. Eu sinto muitas barreiras ainda aqui. Em São Paulo, a gente podia acessar normalmente as escolas. Hoje, a gente ainda tem muitas escolas que fecham as portas para esse tema. Verdade. Muito triste. Tinha até uma pergunta sobre as escolas, né? A escola ela pode auxiliar muito nesse... Deveria, porque é um campo neutro. Se a maioria dos abusos é intrafamiliar, a escola é um porto seguro onde ela pode falar, longe do pai, longe da mãe. Exatamente. Deveria ser, mas infelizmente está muito longe dessa realidade acontecer. É muito triste. Sarita, saiu um estudo na TPM que 16% das crianças e adolescentes já tiveram contato com conteúdo sexual na web e 9% disseram ter recebido pedidos de nudes. Tudo isso numa geração que acessa cada vez mais cedo o mundo virtual. 68% das crianças de 9 a 10 anos já acessaram conteúdos de cunho pornográfico. 68%. Exato. Como lidar com isso no mundo digital? Vamos lá. Esses números são baixos ainda. Porque não são todas as crianças que assumem que tiveram. Né? Então, são bem baixos. Eu estipulo que sejam muito maior esses números. De 8 a 9 anos. É o que a gente estava falando antes. É a curiosidade. Eu não sei. Meu amigo falou um palavrão aí, eu não sei o que é. Vou no Google. Eu vou no Google. Só que se a gente dá essa liberdade para os filhos conversarem com a gente desde cedo, eles não vão tirar essa dúvida no Google ou com um amiguinho mais velho que vai trazer uma coisa muito pior para ele. Ele vai trazer com você.
Se você deu essa abertura para ele vai perguntar, mãe, o que é sexo para você? Porque ele escutou de alguma criança. Ou termos até pior, que a gente não vai falar num podcast, mas termos que vêm porque vêm termos vulgar para criança. E ela vai pesquisar lá. E ela vai se deparar com a pornografia. Né? Então, se você der essa liberdade, isso não vai acontecer. Isso não acontece. Uma outra coisa, criança tem que ter limites na internet. Internet é terra de ninguém. Qualquer um coloca o que quiser e essas crianças têm acesso. Sim. Gente, vamos bloquear o que essas crianças estão acessando. Primeiro, que um cérebro de uma criança de 3, 4 anos não está maduro o suficiente para esse excesso de estímulo. Claro. Né? Então já começa por aí, né? Aí depois disso, a criança não tem noção do que ela está acessando, se é legal, se não é legal. Criança não tem que ter rede social. Porque vem ali de tudo um pouco. Sim. Um TikTok, por exemplo, eu às vezes me choco como adulta. Eu também. Como profissional da área da sexualidade, eu falo, meu Deus do céu, como aquilo foi parecer pra mim. Eu fico chocada. Assim, imagina uma criança que não tem o seu cérebro maduro ainda. Sim. Né? Então, a criança, a gente tem que controlar. Ah, mas meu filho gosta, como eu vou fazer? A gente não pode fazer todos os gostos do nosso filho, porque a vida não vai ser assim. Né? Ninguém vai passar a cabeça. Quando ele for no trabalho, o chefe dele vai fazer tudo o que ele quer? Não. Quero sair mais cedo porque eu tô com coceira no braço. Óbvio que não. Né? Porque eu tenho uma festa para ir. Então, a gente tem que pôr limites. Perfeito. Então, a criança tem que ter limite de horário e o que ela pode acessar. Né? Hoje, tem vários apps que você bloqueia. Né? Então, a criança tem acesso só controlado pelos pais. YouTube Kids, né? YouTube, gente, também é terrível para criança. Sim. Né? Rede social, só a partir do momento que ela tem uma determinada idade e mesmo assim, com o controle dos pais. Perfeito. A maioria... Supervisão. A maioria dos abusos acontece. Instagram, TikTok, jogos online, Roblox, todas essas coisas. Porque, é o que eu falei, eles sabem seduzir a criança, fazer um perfil falso, uma voz diferente, robôs. E aí essa criança pede nudes, manda nudes. Eu atendi 2 crianças que receberam vídeos de um homem se tocando. Uma criança de 10 anos e uma de 12 anos. Receberam do nada, abriram, era um homem se masturbando. E essa criança está tendo vários problemas. Então, assim, do nada. Não é que você pediu, não é que você induziu, a criança está lá. Mas, se você deu a educação sexual adequada, de que jamais tire a roupa para alguém, jamais mande foto sua para alguém, jamais ligue a câmera do seu celular para alguém, não abra vídeo conteúdo desconhecido. Ah, mas é meu amiguinho da internet. A mamãe conhece? Não, não vai abrir. Então, isso tudo é a prevenção, gente. Perfeito. Porque a gente não vai poder colocar eles na redoma de vidro. Não tem como. Não tem como. A gente tem que educar e Exatamente. fazer a nossa parte, o que nós conseguimos. Exatamente. Porque depois o mundo tá aí. O mundo tá e aí. E eles vão filtrar. Exato. Sarita, a gente tá partindo pro final e eu tive uma super ideia. Vamos fazer um ping-pong? Vamos. Jogo Adoro. rápido. Adoro. Algumas perguntinhas que me vieram à cabeça e eu fui anotando. Vamos lá. Dúvidas comuns dos pais. Tô falando pais, mas né? Eu aqui, todo que mundo. me vieram aqui. Banho. Tomar banho ou não com a criança? Então, depende de como a nudez é na sua família. Então, banho. A criança precisa de ajuda no banho? Tudo bem. Ok, não tem problema ajudar. Posso tomar banho a criança de 7, 8, 9 anos? Se a nudez foi algo natural na sua família, não tem problema e nada erotizado, pode, mas entender que essa criança já tem autonomia suficiente para lavar suas partes íntimas. Pode tomar banho junto, mas falar, agora, vamos lá, você lava sua pepeca, eu lavo a minha. Então, não tem problema algum. Legal. Selinho. Jamais dê selinho nos seus filhos, porque eles confundem. Então, por que eu posso dar selinho na minha mãe e no tio que pediu eu não posso? No amiguinho da escola, né? Então, jamais dê selinho nos seus filhos. Eles têm que entender que beijo, seja selinho de língua, beijo de novela, é um ato de amor entre adultos. Sexo. Quando falar sobre sexo com as crianças? Sexo em si? A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos a gente deve falar mas.
com cautela. Quando a gente fala de falar de sexo, gente, não é falar sobre o Kama Sutra, não é falar sobre prazer, sobre nada disso, gente. Fetiches não é isso. É falar como os bebês são feitos, né? Que não é a cegonha, porque, gente, cegonha... Você já viu uma cegonha voando? Eu nunca vi. Com uma criança pendurada. Acho que ninguém viu, Imagina né? a criança no dia de hoje, você vai acreditar nisso. Jamais vai acreditar. Então, a gente falar sobre como é feito os bebês. Aí vai ter criança que só essa informação já vai ser suficiente para ela. Tá e aí bom. você vai indo aos poucos. Vai ter outra que vai falar, mas você e o papai fazem isso? Tem muitas crianças que se perguntam. Aí você fala, sim, fizemos isso para ter vocês. E às vezes a gente faz porque é um gesto de carinho entre a gente. A maioria responde, que nojo, e não muda mais de assunto, não toca mais no assunto. É suficiente, não precisa dar muita explicação. Educação sexual versus erotizar. Sim. Me fala sobre isso. Educação sexual é proteção. Erotização tem mais a ver com pular etapas da vida dessa criança. Aquela criança que quer pôr saltinho, aquela criança que quer usar cropped com shortinhos curtos, aquela criança que está escutando músicas que não são apropriadas para a idade dela. Isso é erotização. É fazer com que a criança pule a fase da inocência para ir para uma fase além, né? É trazer o mundo do adulto para a criança. As crianças assistirem novela, a criança ter acesso a qualquer canal aí de televisão, filmes que não são para a idade dela, isso erotiza, isso aguça a curiosidade. Criança é curiosa. Criança enfia a mão na terra e põe na boca para saber se tem gosto de chocolate. Né? Ela aguça a curiosidade dela. Então, quando a gente tem a criança livre acesso a conteúdo que não é para a idade dela, isso erotiza. Músicas com conteúdo pornográfico. Eu ia perguntar, música é a novela e filme. que as pessoas ficam se beijando e se esfregando. Não é para criança, gente. Não é para criança. Primeiro que essa criança tinha até que estar dormindo, dependendo da idade dela, né? Ou vai assistir uma outra coisa. Ah, mas eu adoro novela. Você gosta mais da novela ou do teu filho? Você prefere ver o final da novela ou o que vai ser feito do final do teu filho, né? Então, erotizar é isso, gente. Perfeito. Relação sexual na presença das crianças. Seja até numa outra cama, nananã, mas o mesmo ambiente. Jamais. Isso hoje em dia é considerado como abuso sexual. É um crime, tá? Jamais ter relação no mesmo ambiente que a criança. Por que isso, gente? Porque a criança ela não tem o sono profundo como o do adulto. E a criança está dormindo, não vai ver nada. A criança, ela acorda e volta a dormir em segundos. Nessa acordada que ela volta a dormir, ela pode ver alguma coisa. Tirando isso, a gente libera uma energia durante o sexo. Sexo, a gente solta fluidos. A gente solta energia, então é energia sexual no ambiente. Já experimentou entrar num quarto de motel, por exemplo, depois de um ato sexual, o cheiro que fica no ambiente? Isso tudo está com a criança ali do lado. São fluidos, são energias. A criança não precisa passar por isso, né? A criança, muitas vezes, elas estão naquele sono ainda leve. Você acha que ela está no sono profundo, ela está escutando. Eu já atendi crianças que falaram, tia, eu acho que o meu pai bate na minha mãe à noite, porque ela grita. Então, gente... Nossa, agora que eu entendi. Porque ela grita. Eu vi o meu pai em cima da minha mãe batendo nela. Então, a criança não está preparada para isso, para essa informação. Nossa. Então, jamais no mesmo cômodo que a criança. E mesmo que seja no cômodo separado, cuidado com barulho. Né? Espera essa criança estar dormindo. Jamais, vou fechar a porta para fazer uma coisa aqui com seu pai e já volto. Gente, então você está dando liberdade até para a criança. Dá licença que eu vou fechar minha porta e fazer alguma coisa escondido? Né? Não pode. E a criança, mas eu só tenho um cômodo da minha casa. A gente nunca mais vai ter relação sexual. Vai no banheiro. A criança está dormindo, vai para o banheiro, vai para a garagem, vai para a cozinha, deixa a criança com a avó, mas jamais na frente da criança. Perfeito. E tem uma questão, meu filho me perguntou, sempre vem, né? Meu filho me perguntou, nananana. Como que a gente responde? Isso acontece muito. Sarita do céu, meu filho perguntou o que era, sei lá, swing. Imagina. Né? E uma mãe chegou para mim e falou assim, nossa, meu filho perguntou o que era swing, meu Deus do céu, como que eu vou falar? Aí ela depois veio perguntar para mim, e ela falou, eu vou responder essa sua dúvida, porque ela já tinha passado por uma consulta comigo, muito legal sua pergunta, eu vou te responder, só me espera uns minutinhos, porque, nossa, é tão importante esse tema, que eu vou me preparar para conversar com você. Vai para a escola, à noite eu falo para você.
Aí eu falei pra ela, olha, e é o que eu falo sempre, gente, jamais responda. Quando você crescer, você vai saber. Isso não é coisa de criança, porque isso vai aguçar mais ainda a curiosidade. Sim. Né? Sim. Vá pesquisar, não sabe o que falar? Pesquise primeiro. E ela veio me perguntar. Então, primeiro você sempre devolve a pergunta para a criança. Ah, o que é swing? Ah, legal que você me perguntou isso. Nossa, mas como que você sabe o que é isso? O que você escutou de alguém? Onde você viu? Me conta mais sobre isso, né? A criança vai te falar. Isso é bom porque a criança vai falar aonde ela escutou, de que forma, para você entender qual é o contexto que a criança está. E enquanto isso, seu cérebro vai formular uma resposta aí para essa criança, né? E aí, nesse caso, até foi engraçado que depois, o que a criança queria saber? O que era swing. Por quê? Porque uma música falava, o swing vai te levar. E a mulher já estava achando que era troca de casais. Então, você vê que assim, gente, você nem sabe o que a criança realmente está perguntando, né? Então, primeiro saber qual é o contexto, né? Para depois você formular. Não sei. Não sei como responder. É uma pergunta realmente sobre sexo. Não sei como responder, pede um tempo para essa criança e fala, nossa, que legal, mas eu quero te explicar, mas quero te trazer um quadro, um livro que eu li a respeito, que é muito legal, um desenho que fala sobre isso. Então vai para a escolinha, ou vai brincar um pouquinho e daqui a pouco eu te respondo. E se prepara para essa pergunta, para responder de uma forma lúdica. Perfeito. Não tenho acesso a esse conteúdo, estou ali para ajudar. Perfeito. Sabe? Não sei como responder. Eu ia perguntar isso. E hoje existem tantos livros, tantos filmes, tantos desenhinhos animados que ensinam sobre várias coisas da sexualidade. Educação sexual, a gente tem que entender que na fase infantil é diversão, é lúdico, é com brincadeira. E jamais com assustar e erotizar. Sarita, eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de explicar essa questão, né? A educação sexual para as crianças, mesmo com livro, eu acredito que não estou ainda, porque eles nunca me perguntaram, mas preciso começar a introduzir esse assunto, só a questão do corpinho que a gente já faz e tal. Então me explica, eu, uma mãe que não sei explicar, como eu te encontro para que eu possa levar o meu filho para você me ajudar nessa educação? Sim. Em primeiro, uma coisa que você falou, que foi muito importante, meus filhos nunca me perguntaram nada. Jamais esperem ele perguntar, porque já pode estar bem adiante, né? Então, traga o assunto de uma forma na brincadeira, mas não espere perguntar. Tá bom. Muitas mães não têm dúvida até, e até eu tinha. Eu vejo hoje, eu tenho um filho de 25 anos e uma filha de 9. O de 25 eu não soube educar sexualmente. Porque eu não fui educada sexualmente também, como nenhuma de nós for. E até as crianças hoje em dia, a gente fala, nossa, evoluiu tanto. Muitas crianças não são educadas sexualmente corretamente. Então, a gente tem essas dúvidas de como fazer, de como falar. E aí entra o meu trabalho. Então, hoje eu trabalho na educação sexual da criança, não só na prevenção do abuso, mas na entrada da puberdade também, para ela entender sobre consentimento, sobre amor próprio, sobre métodos anticoncepcionais, e sobre ISTs e várias outras coisas. Então, hoje, como que funciona o atendimento? Eu poderia muito bem pegar os seus filhos, por exemplo, levar no meu consultório e educar eles. Por quê? Porque hoje eu faço com várias idades. Cada idade de uma forma diferente. Então, por exemplo, com os seus que são pequenos, eu vou sentar no chão, eu vou brincar de fantoche, a gente vai brincar de memória. E eles vão achar que eles estão brincando com a tia. Mas, na verdade, eles estão aprendendo. A gente vai ler livro, a gente vai contar historinha. O mais velho, a gente vai falar de uma forma diferente. Então, cada idade é uma forma diferente de ser falado, até a adolescência. Mas, isso, se eu fizesse essa parte por você, eles não iam ter a liberdade com você para falar sobre esse assunto. E quando vem a dúvida, eu não vou estar por perto. Sim. Né? Exatamente. Então, o que a gente faz? Em primeiro momento, a gente vai educar esses pais. Perfeito. Então, a gente trabalha na educação sexual com 2 consultas. Uma, no mínimo, né? Então, uma com os pais, a gente vai saber como que é a vida da criança, o que já foi conversado com ela, como é, e vou te ensinar a responder as dúvidas principais, como você entrar em cada fase, te dar ferramentas para que você entre, como o livro que eu trouxe para você, como um jogo, como um desenho que você pode assistir com ele, para entrar nessa ferramenta. Então, vou te explicar primeiro. Em segundo momento, a gente atende a criança ou adolescente. Quando é menor, a mãe ou o pai participam junto da sessão, né? Como uma forma de brincadeira. Quando é adolescente, não, porque eles se sentem constrangidos até de falar. Então, a gente vai trabalhar juntos isso. Legal. E depois nas dúvidas consequentes. Então, para aprender, a gente não nasce sabendo tudo. E por que quando a gente tem uma dúvida, a gente vai procurar ajuda? E nessa questão, a gente não procura. E a gente deixa, e a gente fecha os olhos. E nisso,
as crianças estão entrando cada vez mais cedo na vida sexual, engravidando cada vez mais cedo, crianças acessando o conteúdo pornográfico cada vez mais cedo. Então, busquem informação, não sabem, estou para ajudar. Não só eu, como milhares aí de educadoras sexuais que podem ajudar. Atendo online, hoje eu tenho cliente da Espanha, de Portugal, que eu atendo online para a gente poder ajudar. Fala para mim seu arroba, para a gente te encontrar. Sarita Milanese. A minha página até, já dá um adendo aqui, por mais que eu seja educadora sexual, eu sou terapeuta sexual também, palestrante e focada no prazer feminino. Então, a minha página lá você vai encontrar muito conteúdo adulto e de diversão, que a gente fala de sexualidade com muito humor, até para quebrar esse tabu que nós somos criadas. Sim. Então, talvez lá você não encontre muita coisa de educação sexual infantil, mas estou à disposição para trabalhar em qualquer área aí da sua vida sexual, seja criança, adolescente, idoso, melhor idade, a gente está trabalhando. Perfeito, Sarita, obrigada. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada por trazer tanto conhecimento pra gente e tanto esclarecimento e também abrir a sua história pra gente. Imagina, foi um prazer e conte comigo sempre que precisar. Com certeza. Tchau e até o próximo episódio do Abraça Podcast.